Você pode se colocar de pé. Já pegue a sua Bíblia, abra lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4. Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Nós iremos ler do versículo 6 ao 18. 2 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 18. Amém. Amém. Graças a Deus, a maioria já encontrou. Aqueles que encontraram, digam assim, amém. Isso, glória a Deus. Do versículo 6 em diante até o 18, a palavra do Senhor diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tiquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por intermédio a pregação fosse, por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, essa é a Tua palavra, nós te pedimos que pelo Teu Espírito Santo o Senhor nos oriente e nos traga, Deus, lições onde iremos aprender e pela força do Senhor, pela graça do Senhor, colocaremos em prática, meu Deus, para o louvor da Sua glória. Seja conosco nesse momento de aprendizado, seja conosco nesse momento de compartilhar da palavra de Deus, que o nosso coração seja um terreno fértil, que nosso ouvido espiritual esteja atento para ouvir a Tua voz e obedecer para o louvor da Sua glória. Em nome de Jesus nós oramos, e aquele que crê diz: amém. Você pode sentar no seu lugar. Nós vamos falar um pouco sobre a capacitação da graça de Deus na aflição. Quem estava aqui na quinta-feira passada? Quem estava na quinta-feira no estudo? Graças a Deus. Na quinta-feira passada, o nosso pastor Jorge, ele pregou sobre 3 tipos de graça que a palavra nos apresenta. Ele falou sobre a graça comum, que é deliberada a todos os homens. O pastor Jorge também nos ensinou sobre a graça salvífica, a graça que salva, a graça que vem, liberta o pecador do seu pecado e faz com que ele viva agora para o louvor da glória de Deus. E em terceiro lugar, o pastor Jorge falou sobre uma graça capacitadora. Essa graça capacitadora que está em nós, essa graça capacitadora que nos assiste no período de aflição, essa graça de Deus que nos sustenta e faz com que cada cristão viva para o louvor da glória de Deus. E faz com que cada cristão, mesmo em meio à tribulação e aflições, adversidades da vida, esse cristão se mantenha firme na presença de Deus. É essa graça capacitadora que o apóstolo Paulo orou. E Deus o respondeu quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse espinho na carne, arranca de mim. E ele disse: olha, a minha graça te basta.
tira esse espinho na carne. 3 vezes o apóstolo Paulo orou. E Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E sobre essa graça, queridos, nós vamos estudar um pouco. Nós vamos refletir um pouco sobre essa graça. A capacitação da graça de Deus na aflição. Nós precisamos entender, queridos, que o céu não é aqui. Nós, nesse momento, nesse mundo, nessa caminhada, nós passaremos por aflições. Nosso Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós precisamos compreender que isso, essa graça que nos sustenta, sabe, essa missão que é nos dada, só é possível por meio da graça. Não é possível pela força humana, não é possível pelo intelecto humano. E nós vamos aprender hoje, pela vida do apóstolo Paulo, pelo menos em alguns desses versículos aqui, compreender a atuação dessa graça na vida desse homem. E entender que essa mesma graça está disponível para cada filho de Deus que está aqui nessa noite. Essa mesma graça que sustentou o apóstolo, essa mesma graça que sustentou homens de Deus, que abriram mão da sua própria vida, que abriram mão dos seus próprios sonhos, abriram mão do seu conforto para obedecer, para viver para o louvor da glória de Deus, para cumprir a missão, para cumprir o ministério. E dizer como o apóstolo Paulo também falou aqui na palavra: combati o bom combate, acabei a carreira e completei a fé. Sabe, Paulo foi a maior expressão do cristianismo de todos os tempos depois de Jesus. Viveu uma vida onde dedicou totalmente, após o encontro com Jesus no caminho a Damasco, dedicou a sua vida totalmente à fidelidade, como ele falou na palavra: eu fui fiel à visão que eu tive no caminho de Damasco. E essa visão que convenceu o apóstolo Paulo, esse espírito que atuou na vida dele, o sustentou do início até o fim do seu ministério. A ponto do apóstolo declarar: combati o bom combate, completei a carreira e acabei e guardei a fé. Mas nesse guardar da fé, nesse combate que o apóstolo combateu, nessa carreira que ele disse que completou, não foram um mar de rosas. Quando Deus chamou o apóstolo, Deus disse assim para ele: Ananias, vá à rua chamada à direita, porque lá tem um homem chamado Saulo de Tarso, ele está orando, coloque a mão sobre ele, porque ele vai ser curado quando você colocar a mão sobre ele. Ele está com os olhos impedidos de enxergar. E Ananias, quando escuta essa voz de Deus, Ananias diz assim: Senhor, eu conheço esse homem, muitos males ele tem feito ao cristianismo, muitos homens ele tem, fustigado por causa da fé no Senhor. E Deus disse: vá, porque ele é um vaso escolhido para mim. Aí sabe o que ele diz logo depois? Eu vou mostrar para ele o quão é importante sofrer pela causa do evangelho. E deixa eu ler para vocês aqui alguns sofrimentos que o apóstolo Paulo enfrentou e que essa graça capacitadora o sustentou. Sabe, em Atos 9:26, a palavra diz que o Senhor falou: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo foi perseguido em Damasco, Paulo foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado e preso em Filipos. Aquela canção que a irmã Raquel cantou agora, quando Paulo e Silas estavam na prisão, exatamente. Sabe, Paulo foi chamado de impostor em Coríntios, de tagarela em Atenas. Sabe, ele foi duramente atacado em Éfeso. Paulo passou 18 meses na igreja em Éfeso, 1 ano e meio. E na sua partida, muitas coisas aconteceram, a ponto dele ser extremamente, amado pelos irmãos, mas rejeitado por muitos líderes, rejeitado por muitas oposições. E sofreu duras oposições em Éfeso. Paulo também foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, foi vítima de um naufrágio indo para Roma, foi picado por uma serpente em Malta, foi preso e degolado em Roma. Paulo disse para a igreja na Galácia, ele disse assim: eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Isso está registrado em Gálatas 6,17. Ele falou de lutas por dentro e temores por fora. Ele falou de trabalhos, prisões, açoites, perigos de morte, fustigados com vara, apedrejado, naufrágio, fome, sede, nudez, preocupação com todos e, ao mesmo tempo, esquecido por grande maioria.
Esse é um resumo bem superficial de pontos que o apóstolo Paulo vivenciou. E meus irmãos, nós somos convencidos pela palavra de Deus, que se não for a graça de Deus a sustentar esse homem, nada mais o sustentaria. Trabalhou, se dedicou, amou a obra. E nós acabamos de ler agora aqui um dos últimos textos escrito por esse apóstolo. Provavelmente a última carta escrita. Provavelmente as últimas palavras do apóstolo em vida. E esse apóstolo nos traz lições, esse homem de Deus nos traz lições de que um homem e uma mulher que vive pela graça, que compreende a graça, que se baseia na graça e deseja vivenciar de fato e de verdade, fundamentado nessa graça, é um homem e uma mulher capaz de suportar todas as aflições que esse mundo vil pode nos oferecer. Essa graça é capaz de fazer com que você não desista da sua família. Essa graça é capaz de fazer de você uma pessoa que ora pelos seus. Essa graça é capaz de fazer você um homem e uma mulher que luta para viver uma vida em santidade, mesmo em um mundo de caos, mesmo em uma sociedade corrompida. Essa graça capacitadora é a graça que nos ergue, é a graça que nos levanta e nos faz dizer na terça-feira, mesmo cansado, mesmo após o trabalho, eu vou buscar a face do Senhor com os meus irmãos na oração. Na quinta-feira, eu vou lá, eu estou com a mente cansada, mas eu vou estudar um pouco da palavra de Deus. Eu vou ouvir a voz do Senhor. E eu vou aqui separar alguns pontos para aprendermos um pouco sobre essa graça capacitadora. Na vida do apóstolo Paulo, a graça de Deus fez com que ele suportasse o sofrimento. Já falei um pouco sobre o sofrimento. A graça de Deus fez com que ele vivesse vitoriosamente, mesmo diante das adversidades. E agora a gente vai adentrar um pouquinho no texto. A gente vai compreender um pouco o contexto e entender que tipo de sofrimento esse apóstolo passou, e que muitas vezes nós passamos, e que Deus também é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos faz ser conduzidos. Eu convido você, por favor, a não sair do texto que acabamos de ler. Pouse seus olhos no capítulo 4. Vá agora para o versículo 9, e vamos aprender sobre essa graça capacitadora. Sobre a graça de Deus que nos ergue no período de aflição. No versículo 9 a palavra diz assim: procura vir ter comigo depressa. Olhe para mim. Primeira coisa que o apóstolo Paulo sofreu. Paulo sofreu a dor da solidão. Nós entendemos, irmãos, que gente precisa de Deus, amém? Gente precisa de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Mas gente também precisa de gente. Esse apóstolo que fundou igrejas e mais igrejas. Esse apóstolo sabe que foi usado por Deus poderosamente. Temos 13 cartas no Novo Testamento escritas pelo apóstolo Paulo. Esse homem sabe que foi até o terceiro céu, que recebeu revelações inefáveis. Ele falou, olha, nem é lícito falar para o homem as revelações que eu tive. Esse homem agora, no versículo 9 do capítulo 4, ele diz, procura vir ter comigo depressa. Aí ele diz assim no versículo 11: somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Nós começamos a compreender, irmãos, que essa graça capacitadora, essa graça que nos sustenta, é a graça capaz de fazer com que você, com que eu, suportemos muitas vezes a solidão, suportemos muitas vezes o sofrimento do abandono. Na hora que ele mais precisou de ajuda, ele foi abandonado e esquecido na prisão. Caminhou sozinho para o seu Getsêmani, para o seu martírio, assistido apenas pela graça de Deus. Ele disse assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Na hora que estamos sofrendo, na hora que estamos precisando de amigos, muitas vezes é nas horas que todos dão as costas para nós. É nas horas que você vai precisar, irmão, compreender que a sua força, como cantamos, não vem de você mesmo. Que a capacitação não vem da sua inteligência. Muitas vezes chegará um momento na nossa vida que o contato, a rede de contato, ninguém vai atender seu telefone.
Vai chegar um momento na sua vida que você vai dizer: acabou todas as minhas estratégias humanas. Mas que bom que isso acontece. Que bom que passamos por momentos assim. Que bom que passamos por momentos de abandono. Que bom que passamos por momentos de perseguições. Que bom que passamos por momentos de sofrimento. Porque são nesses momentos que nós aprendemos que, na verdade, nós só tínhamos a Deus. E é somente de Deus que nós precisamos. A graça dele é suficiente para você. A graça de Deus foi suficiente para o apóstolo. Ele disse: olha, todos me abandonaram. Hoje, Anderson, vai ser sempre assim? Não. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que nesse mundo enfrentaremos momentos assim. E nesses momentos nós precisamos nos apegar à graça de Deus. Nós precisamos entender que a graça de Deus está disponível para nós. E essa graça que está disponível fez com que Paulo suportasse a solidão, suportasse o abandono, suportasse a ingratidão, suportasse a perseguição. Pouse os seus olhos no versículo 14. Veja comigo, a gente vai ver alguns versículos salteados. Veja comigo o versículo 14. A palavra diz assim: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Observe, Paulo sofreu dura perseguição. Este homem foi entregue, alguns historiadores vão dizer que foi esse Alexandre o latoeiro que entregou Paulo diante do império, onde ele logo depois sofreu martírio, foi morto. Esse homem entregou, foi oposição ao apóstolo Paulo. Mas quando os homens são oposição, quando os homens são oposição aos filhos de Deus, quando os homens são oposição ao chamado de Deus, quando os homens são oposição àquilo que Deus tem para a sua vida, é nesse momento que Deus vem com sua graça capacitadora e faz você entender, meu irmão, que você tem tudo que você precisa, pois você tem Deus na sua vida. Tendo Deus, nós temos tudo. O apóstolo olhou ao redor e disse: na minha defesa, ninguém apareceu. Você já pensou? Um apóstolo que pregou tanto, um apóstolo que fez tanto, talvez ele tenha dito: eu estou indo para Roma, eu estou indo para ser colocado diante do império, para ser julgado, mas eu não fiz nada. Eu sou pregador da palavra, eu preguei a esperança, eu preguei o amor, eu falei de Jesus, então vai ter uma multidão lá me esperando. As pessoas vão dizer para o juiz lá que eu não sou culpado, que eu não estou fazendo tumulto em Roma, pelo contrário, eu estou trazendo esperança para Roma. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou lá para ser julgado, ninguém se levantou para defender o apóstolo. Ninguém se levantou para dizer: Paulo, eu estou aqui contigo. Ninguém. Ele disse: ninguém me assistiu. Pouse comigo seus olhos aí no texto, por favor. Ele vai dizer assim para nós, verso 16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Agora o verso 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Ele tinha tudo, ele tinha o Senhor. Meu irmão, eu não sei qual momento você está enfrentando, não. Talvez você diga assim: parece que o pastor não me vê, parece que nenhum irmão está me vendo, eu estou enfrentando essa luta sozinho, eu estou enfrentando essa luta sozinha. Apegue-se à graça capacitadora de Deus, porque a graça está te vendo, porque o Deus da graça é o teu sustento e é o teu alimento. A palavra diz: ninguém me viu, mas o Senhor me revestiu de forças. Ele é o Deus que nos reveste de forças, a força suficiente para suportarmos as aflições, para suportarmos o sofrimento, para suportarmos o abandono, para suportarmos a ingratidão, para suportarmos as perseguições. Quantos estão compreendendo isso? Digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa graça que nos sustenta, é a graça que nos levanta. Paulo sofreu a dor de não ter os seus pergaminhos, o apóstolo que tanto escreveu, que tanto fez, tanto compilou, traduziu e interpretou o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento nada mais é do que a interpretação correta do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e a revelação de que tudo se cumpriu em Cristo, e Deus usou esse homem para isso. De tantos homens usados por Deus, Paulo foi um dos. Queridos, nós precisamos, espiritualmente falando, nós precisamos abrir os nossos olhos
e colocar os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos nos embaraçar olhando para homens. Nós não podemos nos embaraçar esperando recompensa humana. Nós temos que colocar todos os nossos olhos, toda a nossa confiança no autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos entender que muitas das vezes as portas na terra se fecharão. Muitas vezes problemas enfrentaremos. Mas não são as adversidades, não são as aflições que podem conduzir ou determinar o resultado da nossa fé. Quem conduz a nossa fé, quem determina o resultado da nossa fé, é a graça de Deus sobre nós. Deus determinou uma graça sobre a vida do apóstolo Paulo, que mesmo com o espinho na carne, ele foi poderosamente usado por Deus. E Deus é o Deus que determina a graça na sua vida e sabe até onde você suporta. Você não pode parar por causa das aflições. Você não pode parar por causa dos abandonos. Você não pode parar porque você está sendo perseguido. Ninguém concorda comigo no ministério. Toda a ideia que eu dou, ninguém aceita. Tudo que eu penso, o povo só faz o contrário. Eu não venho mais para esse ministério, porque não está bom, não está do jeito que eu quero. Querido, não precisa ser do jeito que queremos. Não precisa ser da maneira que nós determinamos. Uma coisa que nós precisamos aprender é que o importante não é o pregador, mas a pregação. O importante não é o mensageiro, mas a mensagem. O importante não é o evangelista, o importante é o evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É assim que precisamos entender. E o apóstolo Paulo compreendeu bem a lição. O apóstolo Paulo entendeu bem, compreendeu bem o que Deus o ensinava naquele momento. Porque ele disse: ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Mas o que eu precisava veio, porque Deus me revestiu de forças. E Ele é o meu sustento. Ele é suficiente para mim. Essa graça capacitadora, essa graça de Deus sobre nós, é a mesma graça que nos capacita a ter os valores da vida mais excelentes. A enxergar o que a maioria não enxerga. O que é importante hoje para a sociedade. O que é importante hoje para o homem? O que é importante hoje para o ser humano? Na ótica humana, o que é importante? Vamos ver na ótica de Deus o que é importante. Vamos ver na ótica da palavra de Deus, sabe? O que de fato tem valor na vida. Você vai enxergar aqui pela vida do apóstolo Paulo esse homem narrando, sabe, as excelências dos valores das coisas celestiais. Abrindo mão da sua vida, abrindo mão de tudo aquilo que para ele era importante. E dedicando toda a sua vida para o louvor da glória de Deus. Essa graça capacitadora nos faz enxergar os valores da vida mais excelente. Pouse seus olhos no versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo faz uma avaliação correta do seu presente. Ele olha para a vida na perspectiva de Deus. Sabe o que Paulo estava dizendo? Nero não vai me matar. A minha vida está sendo entregue como sacrifício para o louvor da glória de Deus. Você tem noção que fé é essa? Que profundidade de fé é essa? De um homem que diz assim: olha só, eu estou observando que quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele faz uma avaliação correta. Ele olha para a vida na perspectiva de Deus. Nero não vai me matar. Eu é que vou oferecer a minha vida como um sacrifício a Jesus. Sabe? Paulo passa a olhar para a morte na perspectiva de Deus. Paulo vai descrever a morte na perspectiva de Deus. Morte para o cristão, para muitos, quando falamos de morte, fala de morte não. Para muitos a morte é algo terrível, mas para aquele que tem a fé em Cristo, a morte é uma passagem para o céu. Assim Paulo nos ensina. É fácil compreender isso? Não, mas é assim que a palavra nos ensina. Ele disse: olha, eu já estou sendo entregue como libação, como uma oferta. Nero está pensando que vai me matar.
O Império Romano está me julgando como que eu estou errado. Mas o juízo humano pouco importa. O que importa é o juízo celestial sobre a minha vida. E eu sei que eu estou sendo entregue como sacrifício para Jesus e não para Nero. Na verdade, Nero não está tirando a minha vida. Ele está me levando para o lugar, para a fonte de vida eterna. Ele está me mandando para os braços do Pai. Por isso que ele diz, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele olha para a morte na perspectiva de Deus. Sabe, ele faz uma avaliação do seu presente, mas Paulo também faz uma avaliação do seu passado. Pouse seus olhos no versículo 7. Ele diz, combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Os verbos estão todos no passado. Assim aconteceu, assim foi, assim sucedeu. Ele está falando do passado. Sabe, irmãos, muitas vezes nós olhamos para o nosso passado, já depois de cristãos, e nos decepcionamos com algumas escolhas que nós mesmos fizemos. Muitas vezes nós olhamos para o nosso passado e agimos como um homem que viveu uma vida dissoluta, um homem que se entregou aos prazeres, sabe? Um homem que viveu tudo o que desejava viver. E certo dia ele chegou na sua casa, pegou uma cebola e começou a descascar. E quando ele descascava essa cebola, cada uma que ele tirava, ele dava nome de uma experiência que ele viveu. Dava nome de algo que ele vivenciou, de algo que ele construiu. E quando ele terminou de descascar, ele compreendeu que a cebola nada mais é do que camadas. Ela não tem uma estrutura dentro dela. Ela não tem nada de importante dentro dela. Ela é apenas uma camada. Mas Paulo não enxergava a vida dessa maneira. Paulo olhou para a sua vida, olhou para o passado e disse, olha, eu combati um bom combate. Eu completei a minha carreira. Eu guardei a minha fé. Irmãos, eu quero levar você a refletir quando você chegar, talvez no último dia da sua vida. Nós nunca sabemos qual é. Quem sabe aqui qual é o último dia da sua vida? Eu não sei. Hoje pode ser o meu último dia, eu não sei. Por isso eu devo adorar a Deus como que não tem o amanhã, porque nós não temos o amanhã. Nós não temos daqui a 1 minuto. Talvez você esteja preocupado, será que vai terminar de 9 horas? E nós temos 9 horas, são 8h57 naquele relógio. Eu não tenho 8h58. Deus me dará, Deus proverá. Eu não tenho. Mas o agora, quando eu olho para o agora, olho para o passado, o que eu fiz no passado? Que eu posso dizer, realmente eu combati um bom combate. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. O apóstolo, quando olhou para trás, talvez ele tenha lembrado do dia que ele foi açoitado com Paulo e Silas. E ele tenha lembrado que no dia da sua aflição, no dia da sua dor, no dia onde todos, fustigavam por causa da sua fé, ele escolheu adorar. Ele escolheu louvar o Senhor. E porque ele louvou e adorou ao Senhor, diz a palavra de Deus que à meia-noite as correntes se romperam. Talvez quando ele olhou para trás, ele lembrou dos grandes milagres que ele experimentou. Talvez quando Paulo olhou para trás e disse combati o bom combate, ele lembrou do momento que ele estava caminhando, que ele estava no navio, indo para Roma, e grande tempestade aflige aquele navio, 14 dias sem aparecer a luz do sol, todo mundo perde a esperança, e Deus aparece para ele e diz, Paulo, nenhum dos que estão aqui irão morrer, todos irão viver. Anima todo mundo aí, porque eu estou falando, olha. Ao olhar para trás, a vida dele não foi como camadas de cebola, como coisas vazias e vãs. A vida dele foi de construção para o louvor da glória de Deus. Que ao final da nossa caminhada, possamos olhar para trás e perceber que assim como o apóstolo declarou, eu e você, pela graça de Deus, poderemos também declarar, Deus, eu combati um bom combate. Deus, eu completei a carreira. Senhor, eu guardei a minha fé. Eu não negociei a minha fé por coisas vãs e sutis. Eu não negociei a minha fé quando vieram tentar me corromper, quando vieram tentar me comprar. Eu não negociei a minha fé. Eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu fui alguém que combati o bom combate. Sabe por que isso é possível, meu irmão? Não é porque você é bom.
Porque ao olhar para a história do apóstolo Paulo, você não vai ver, Paulo era um homem perfeito, não. Mas foi um homem que foi achado pela graça de Deus. E se você foi encontrado pela graça, se você está nessa graça, se você confia nessa graça, meu irmão, Deus te capacita a combater o bom combate, a completar a sua carreira e guardar a sua fé. Deus sustenta os seus santos. Deus sustenta. Esse é o Deus que servimos. É o Deus que nos dá uma graça capacitadora a ponto de nos sustentar. Talvez você tenha chegado aqui hoje, Anderson, é o último estudo, eu estou ouvindo aqui a palavra, mas eu vou sair por essas portas, talvez eu não volte mais, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu já cheguei a dizer isso, para Deus, Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. Filho, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Vai na caminhada, foca em Jesus. Olhe para Jesus, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para Jesus. Paulo tinha um bom relato sobre o seu passado. Paulo tinha uma visão sobre o seu presente. Sabe, na hora do balanço final, Paulo expressa não um gesto de frustração, mas um tributo de glória ao Senhor. Você não vai ver Paulo dizendo, acabou, todo mundo me abandonou, nada deu certo, deu tudo errado. Por que eu fiz isso na minha vida? Por que eu investi naquilo? Não. Ele diz, olha, todos me abandonaram. Sofri aflições, sofri desânimo. Fui injustiçado. Mas o Senhor estava comigo. Mas Deus não me abandonou. Sabe, essa graça capacitadora nos faz compreender, irmãos, que Deus até pode não nos livrar das adversidades, mas Ele passa conosco nas adversidades. Sabe, é o Deus que quando Sadraque, Mesaque e Abednego olhou para o rei e disse, olha rei, o Deus a quem servimos, Ele pode nos livrar dessa fornalha de fogo ardente, mas ainda assim, se Ele não nos livrar, nós não nos prostraremos, nós não negociaremos a nossa fé, nós não negociaremos a fé em Deus. É assim que precisamos ser. E como isso é possível, Anderson? É através da graça de Deus. É a graça que nos capacita a receber a assistência do céu na hora certa. É a graça que nos capacita a vivermos a assistência do céu na hora certa, no momento oportuno. Muitos de nós, irmãos, infelizmente, nós entramos na igreja, caminhamos na igreja, participamos do ministério, falamos de Jesus, cantamos para Jesus, mas muitas vezes o nosso coração não está completamente em Jesus. Nós esperamos alguma coisa em troca. Nós esperamos, sabe, que alguém reconheça algo nosso. Nós esperamos que o homem veja que estamos fazendo. Eu estou fazendo, eu estou fastando isso aqui, eu vou fastar. Será que alguém está vendo o que eu estou fazendo? Espera aí, deixa eu ajeitar bem direitinho, porque todo mundo está olhando, eu vou fazer direitinho. Não importa. Não importa. Quando ele estava meia-noite preso, esse apóstolo, não tinha ninguém com ele. Mas a palavra diz que Deus o assistiu na sua aflição. Quando você está sozinho, Deus está vendo você. Quando você está aqui na frente do altar, Deus também está vendo você. E Ele não faz porque você é bonzinho. Porque você é bonzinho. Não é. Não é. Não é. O caminho é um só. É um. Ele deixou um caminho. Jesus é o caminho. E esse caminho leva para onde? Para o santo lugar. Hebreus diz assim: agora sim você pode se achegar confiadamente ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho. É Ele em você, é Ele em mim. Essa graça de Deus, ela nos sustenta, ela nos ergue, ela nos levanta, a ponto, meu irmão, de nada mais importar para nós, a ponto de eu não ter mais a minha vida como preciosa, mas o Evangelho como precioso. Essa graça nos ergue, nos levanta, de uma forma que agora, para mim planejar, eu digo, é isso que Jesus quer para mim. Essa graça me levanta, sabe, me ergue e diz, olha, Deus me chamou, eu não vou desistir.
Deus me colocou, eu não vou parar. Sabe, a visão do apóstolo Paulo sobre o Evangelho, a visão do apóstolo Paulo sobre a fé, era uma visão correta, pois ele tinha certeza de uma recompensa, mas não uma recompensa na terra, mas uma recompensa futura. Paulo tinha certeza da bem-aventurança eterna. Ele vai falar, meus irmãos, de uma coroa. Ele vai falar, meus irmãos, de uma alegria. Ele vai falar de uma justiça, que talvez fosse um homem comum, nas condições que ele estava, sem a graça, talvez não compreendesse. Talvez olhasse, o que é que eu estou fazendo aqui? O maior líder do evangelho vivo na época, o apóstolo Paulo, preso numa masmorra, velho, sem ninguém. Ele diz: ô Timóteo, vem porque o inverno está chegando. Eu estou com frio, Timóteo. O inverno está chegando. Se o inverno chegasse antes de Timóteo chegar, Timóteo não conseguiria viajar de navio, ia ser muito difícil a viagem. E talvez ele não chegasse a tempo de encontrar o apóstolo vivo. Aí ele diz: vem depressa, traz a capa. Traz a capa. Ele estava sem capa. Às vezes a gente murmura por tão pouco. E o maior líder do evangelho, irmãos, perto da sua morte não tinha nenhuma capa para se aquecer do frio. Você já pensou? O apóstolo Paulo, que foi ao terceiro céu. O apóstolo Paulo, sabe, que ressuscitou um jovenzinho. Quando ele estava pregando à noite, mais de meia-noite, o jovem cai do terceiro andar. Ele vai lá, ora e o jovem ressuscita. Esse mesmo apóstolo agora estava um senhor de idade, um ancião, abandonado, injustiçado, sozinho na masmorra, e dizendo: ô filho, traz uma capa, traz a capa que eu deixei em Troade, porque eu estou com frio. Filho, traz os pergaminhos, agora vem depressa. Corre, Timóteo. Você já pensou? O que mais sustentaria esse homem se não fosse a graça de Deus? Você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode pensar em retroceder. Você não pode jamais pensar em declarar que essas lutas e essas adversidades são maiores que o Deus que habita em você. Porque elas não são. A graça habita em você. A graça capacitadora de Deus te sustenta. Essa graça sustentou esse apóstolo. Essa graça conduziu esse apóstolo. E fez com que ele tivesse uma visão magnífica do seu futuro. Fez com que ele enxergasse o que nenhum homem comum poderia enxergar. E no verso 8 ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Aí ele diz: e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Quantos amam a vinda do Senhor Jesus? Quantos amam a vinda do Senhor Jesus? Meu irmão, aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus, há uma coroa de justiça nos aguardando. Há uma coroa de glória nos aguardando. Mas e aqui, Gê Anderson? E agora? Para nós, há uma graça que nos sustenta. Há uma graça capacitadora que nos faz caminhar, que nos mantém de pé, que nos mantém firmes, que nos mantém inabaláveis diante das situações, que nos faz declarar como salmista no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, eles não se abalam, mas permanecem para sempre, porque Deus está ao nosso redor, porque a graça de Deus está nos sustentando. Meus irmãos, nós precisamos compreender que na hora do balanço final, o apóstolo Paulo, ele vai olhar para a sua vida, olha para o seu passado e encontra alguém que pela graça de Deus viveu de uma forma digna do Evangelho. Olha para o seu presente e não se deixa ser levado pelas adversidades. Pousa os olhos no seu futuro e enxerga de maneira soberana o triunfo de Deus na sua vida. Que assim sejamos para o louvor da glória de Deus.
que nenhuma adversidade, que nenhuma provação possa nos fazer pensar em desistir, pensar em murmurar, pensar em reclamar, mas que possamos compreender que essa graça está disponível para nós. Essa graça está disponível para a igreja de Jesus aqui nessa terra. Por isso você vai até o fim. Por isso você caminhará. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. As horas já se avançam. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos declarar que te amamos, Pai. Nós queremos declarar que mesmo em momentos de aflições, mesmo em momentos, Pai, onde a nossa fé parece fraquejar, onde os nossos olhos, Senhor Deus, parecem se escurecer e nós não conseguimos enxergar o caminho certo. Mas nesses momentos, Senhor Deus, nós queremos declarar que nós confiamos no Senhor. Nós queremos declarar, Senhor Deus, que a Tua graça nos basta. Nós queremos declarar, Senhor, que não desistiremos. Nós queremos depositar toda a nossa confiança na obra de Jesus, Pai. Nos perdoe pelas vezes que nós confiamos em nós mesmos. Nos perdoe pelas vezes que nós depositamos a fé, muitas vezes em nós mesmos, Senhor. Nos faz olhar firmemente para o Senhor. Nos faz declarar como esse homem de Deus declarou, Pai, na Tua palavra. Nos faz, Deus, viver para o louvor da Sua glória. E se morrermos, que a nossa morte glorifique o Teu santo nome, Senhor. Nos leva a um nível mais profundo, Pai. Causa um impacto em nós pelo Teu Espírito. Um choque de realidade na Tua igreja, em nós, para entendermos que não há tempo para brincar, que não há tempo para nos lançar a uma vida de pecados, mas que o momento, Senhor, é o momento de buscarmos a face do Senhor, de nos apoiarmos na Tua graça e declararmos que é possível sim viver para o louvor da glória de Deus. E declararmos que é possível sim sermos libertos de todas as amarras, de todas as prisões que muitas vezes tentam nos dominar e nos paralisar. Nós nos apoiamos tão somente na Sua graça. Que a Tua graça alcance cada um dos que estão aqui nessa noite. Que a Tua graça alcance a minha vida, alcance a vida da Tua igreja. E que sejamos um povo que caminha, Pai, vitoriosamente em meio às adversidades. Um povo que caminha vitoriosamente em meio, Deus, às aflições. Um povo que não pousa mais os olhos naquilo que é passageiro, mas que olha firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, nos sustenta e nos faz caminhar firmes até o final. Assim nós oramos, assim nós agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus no seu lugar.